povo hebreu ou povo judeu talvez seja um dos povos mais estudados ao longo da história. O povo escolhido por Deus a partir do qual todas as nações da terra seriam abençoadas, sobreviveu ao dilúvio, viveu cativo no Egito, sobreviveu no deserto, conquistou a terra prometida, sobreviveu ao holocausto e hoje vive em Israel, uma terra que foi conquistada agora, em 1948. Mas afinal, quem são os hebreus? Quem são os judeus? Quem são os israelenses? São todos a mesma coisa? Os árabes ou os povos ali da Palestina podem ser chamados de hebreus também? Ou não? São só os judeus ou as pessoas que vivem em Israel? O processo de formação do povo hebreu tem algum tipo de relação com a inimizade constante entre árabes e judeus que nós vivemos e vivenciamos hoje em dia? Tudo isso e um pouco mais eu te explico nessa aula, fica ligado! Bom, falando em genealogias, nós temos a seguinte genealogia que vai ser importante nós estudarmos para entendermos o processo de formação do povo hebreu. Mas antes, meu amigo, eu quero te pedir que você dê aquela curtida para ajudar na divulgação do canal, na divulgação desse vídeo. Quando você aperta, você ajuda o canal e você me ajuda a estar postando toda semana vídeos novos. Beleza? Conto com a tua ajuda. Vamos lá então. Dá uma olhada nessa genealogia que eu estou colocando na tela aqui. Essa genealogia ela é de acordo com Gênesis 5. Então nós temos aqui Adão, né, o primeiro homem que gera Sete, que gera Enos, que gera Cainã, que gera Malalel, que gera Jared, que gera Enoque, que gera Matusalém, que gera Lameque e que gera Noé, o da arca mesmo. Uma curiosidade, olha essa imagem aqui que mostra o tempo de vida de cada um dos descendentes de Abraão. Fato interessante é que o pai de Noé, Lameque, aqui, pode ter conhecido Adão, o primeiro homem, entre os anos 874 e 930. Isso é muito interessante, né? Aliás, Noé viveu 950 anos e teve 3 filhos aos 500 anos, Sem, Jafé e Cã. Fato interessante também é que Noé deve ter falecido ali quando Abraão estava nascendo. Pô, será que Noé não apresentou Abraão pequenininho na igreja? Mas beleza, Guilherme. Entendi até agora. Mas de onde vem, afinal, o povo hebreu? Cara, agora eu consigo te explicar, porque, na verdade, o segredo está na descendência de Noé. Bom, lembra daquela história quando o dilúvio veio e matou todos os homens e todos os animais da terra, com exceção de alguns? Então, os homens que sobreviveram foram Noé e a esposa, os 3 filhos e as suas respectivas esposas. 8 pessoas no total. Os descendentes de Cã, ou os camitas, foram, segundo alguns estudiosos, os que deram origem aos povos de pele negra. Cuxi, em hebraico, é negro. Cuxi foi um descendente de Cã. Um dos descendentes de Cã, Canaã, foi amaldiçoado, enquanto Sem e Jafé foram abençoados por Noé. A gente vai ler mais na frente Gênesis 9, 22 a 27, mas isso explica o porquê os cananitas foram subjugados pelo povo hebreu ou pelo povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Então vamos lá, Gênesis 9, 22 ao 27 fala: Cã, pai de Canaã, vem da nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e de ambos e, andando de costas, rostos desviados cobriram a nudez do pai, sem a que vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Bom, os habitantes de Jafé, os jafetitas, começaram a habitar lá a região norte de Israel, e a região
representada pela antiga União Soviética e começaram a migrar para a Europa. Finalmente, os descendentes de Sem, ou os semitas, começaram a habitar a região de Israel e da Palestina. Bom, eu já vou te adiantar que o povo hebreu é um povo semita, e a primeira vez que a palavra hebreu aparece na Bíblia é em Gênesis 14:13, quando ele fala que Abrão era um hebreu. Temos então duas teorias para explicar a origem do povo hebreu. A primeira diz que o termo hebreu vem de um descendente de Sem, que se chamava Eber. Daí vem a palavra hebreus. A segunda diz que o termo hebreus vem da palavra eber, que significa passar, ultrapassar, ir adiante. Algumas pessoas então veem na etimologia dessa palavra eber a origem do povo hebreu, porque Abraão ele se moveu, de Ur dos Caldeus até Canaã. Hebreu, então, seria aquele que ultrapassou o rio. Confesso que a linha que faz mais sentido para mim é a primeira linha. Geralmente, a interpretação mais simples e direta das escrituras é a mais correta, sem muitas articulações para explicar uma coisa ou outra. Independente da linha que você prefira, sabemos que Abraão foi o principal expoente ali do povo hebreu. Tanto que a primeira vez que o termo foi usado na Bíblia foi em referência a ele. Deus decide então iniciar uma grande nação através de Abrão, que significa pai exaltado, e muda o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. A partir de Abraão nascem dois filhos. O primeiro, Isaac, que é o filho da promessa, e o segundo é Ismael, que significa ouvido por Deus. Deus não abandonou a Ismael, apesar de Isaac ser o filho da promessa. Enquanto Isaac tem como filhos Esaú e Jacó, e a partir de Jacó nascem as 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos que dão origem às 12 tribos de Israel, nós temos Ismael, que tem 12 filhos também, e dá origem ao povo árabe. Olha o que fala Gênesis 16, 11 e 12. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Se acredita então que muita da inimizade entre Israel e os povos árabes que a gente vê hoje tem origem nessa inimizade entre irmãos. Mas vamos lá. Como eu devo me referir a esse povo? Judeus, israelenses, hebreus, enfim, me explica aí, Guilherme. Vamos lá, vou te ajudar. Hebreus, então, apesar do termo vir lá de Eber, que era um dos descendentes de Sem, se refere aos que vêm depois de Abraão. Mais especificamente, aqueles que faziam parte das 12 tribos de Israel. Judeus, por outro lado, foi como ficaram conhecidos os habitantes de Judá e Benjamim, quando eles voltaram do cativeiro babilônico. Esse povo ele não se misturou na Babilônia. Então, quando eles voltam, eles são chamados de judeus, porque eles habitavam ali na região de Judá. Por outro lado, o Reino do Norte, as outras 10 tribos que se misturaram com as culturas dos povos que conquistaram o Reino do Norte, perderam esse título. Na época de Jesus, por exemplo, já se conhecia os habitantes ali de Judá e de Jerusalém como judeus. Por fim, israelenses são aqueles simplesmente que nasceram em Israel, um estado que foi criado a partir de 1948. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Acho que vocês repararam aqui que eu estou num cenário um pouco diferente hoje, estou viajando, mas semana que vem a gente volta ao cenário normal, tá? Se você curtiu o vídeo de hoje, a aula de hoje, não esquece de tocar no joinha, não esquece de compartilhar ali com seu familiar que vai ser edificado com esse conteúdo. E não se esquece de se inscrever se você quer ver aulas novas toda semana. Tem aula nova saindo toda semana, tá bom? Matando a Sede fica por aqui e até a próxima.